Isso, todos me ouvem bem agora? Que bom. Olha o Verto aí, tudo bem, Vevé? Que bom, legal, Leandra. Gustavo Leonel. Fala, Gugu. Que bom que vocês estão aqui, viu? E como eu disse no início, então estava mudo, né? Eu vou repetir aqui. Eu sei que o horário das 11 da manhã é um horário difícil para a maioria das pessoas, né? O pessoal está sempre muito ocupado, mas é o horário que eu tinha disponível. Então eu vou fazer essa live aqui e eu vou deixar salva para você compartilhar e o pessoal então interagir, assistir depois. Tudo bem? E tô feliz porque a gente então chegou nesse dia 29. Eu não sei se você que está aqui me acompanhando participou de toda a série, né? Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. E o desejo do nosso coração foi desenvolver a série tanto para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado, né, no nosso coração sobre relacionamento com Deus, como também para te dar a oportunidade, né, de contribuir com a obra missionária. A paz do Senhor, minha irmã Ângela, tudo bem? Jaqueline Nora, sejam muito bem-vindos aqui, viu? E se você puder, compartilha aí o máximo que você puder, aperta aí no aviãozinho, compartilha com seus contatos. Eu quero ser bem breve hoje aqui naquilo que eu vou compartilhar, porque eu quero fazer o encerramento da série que foi sendo desenvolvida durante essa última semana, né? Eu não sei quantos de vocês acompanharam a série, né, pelo canal do YouTube. Não sei quantos de vocês já se inscreveram também no canal Alexandre Silva PR. Mas para mim foi um tempo muito bom e eu creio que muitas pessoas também foram edificadas. Eu recebi muitas mensagens agradecendo, saudando, elogiando, umas outras também pontuando e considerando algumas coisas, o que é muito válido. Mas eu fiquei muito empolgado porque eu aprendi muito. E hoje nessa live eu quero na verdade fazer o encerramento dessa série, chamada Deus e eu e Deus, te dando mais encorajamento para a intimidade. Então eu quero orar com você e aí eu quero partir pro que importa realmente. Tudo bem? Pai, eu te peço em nome de Jesus a tua graça, o teu favor, a tua direção, Senhor. E que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, nesse momento aqui, Deus. É uma live, é via internet. A gente te louva por essa tecnologia, mas eu acredito que o teu Espírito Santo não tem fronteiras para falar conosco. O Senhor pode ministrar no nosso coração hoje por intermédio da tecnologia. E eu peço que assim seja na vida dos meus irmãos e daqueles que assistirem essa live, Senhor, num outro momento. Fala com eles, ministra o coração de cada um, assim como o Senhor falou tão profunda e poderosamente ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, porque aqui na live a gente tem provavelmente 40, 50 minutos e eu quero ser breve, eu quero talvez aqui trabalhar no máximo 40 minutos com você, porque eu sei que o seu tempo é precioso, assim como o meu também. Nessa série Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade, eu tive a pretensão, como eu já disse, de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos anos sobre relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvida que esses ensinos, eles transformam a minha vida e transformam a vida daqueles que se aderem ou praticam esses princípios poderosos que vão sendo compartilhados. E por causa disso, porque eu creio nisso, porque a minha vida foi transformada a partir do relacionamento com Deus, eu entendi que eu deveria então compartilhar esses ensinos. Então, muito do que eu compartilhei são esboços daquilo que eu tenho aqui. E à medida que o Senhor me permitir, então eu vou derramando e despejando na igreja do Senhor esses ensinos. E hoje eu queria conversar com você sobre a intimidade e a eternidade. De que maneira a intimidade com Deus, essa nossa relação pessoal com Deus, está alinhada à eternidade. Mas antes de continuar, eu vou desativar aqui os comentários, só para que eu não perca aqui minha linha de raciocínio, tudo bem? Para que eu não fique desconcentrado. Depois a gente volta, no final eu posso abrir aqui para os comentários. Então, como eu estava falando, eu quero trazer aqui nessa live um paralelo da intimidade com Deus e da eternidade.
Por quê? Eu tenho percebido que o relacionamento com Deus, ele em alguns momentos tem sido mal compreendido. E quando eu digo mal compreendido, eu não quero dizer que as pessoas não sabem o que é se relacionar com Deus, porque todos nós estamos aprendendo e caminhando para isso. Mas nós precisamos compreender bem o relacionamento com Deus para que então a gente desenvolva bem o nosso relacionamento com Deus. Se a nossa relação com Deus não é bem compreendida e a gente não entende que nós somos criados para se relacionar com Deus, muito dificilmente a gente vai usufruir dos benefícios, do privilégio e do comprometimento que existe nessa relação entre Deus e o homem. Eu gostaria de compartilhar com você, se você me segue aqui no Instagram, você provavelmente viu que eu fiz uma postagem essa semana e no Stories eu coloquei o seguinte: se você é muito fofinho, não clique no post, não leia o post, porque eu descarreguei aqui nesse post alguma experiência que eu tive que me fez entender uma faceta dessa relação pessoal com Deus. Eu vou ler o post para você e depois que eu ler esse post, eu vou contar para você qual foi a experiência que eu tive para desenvolver esse princípio aqui. O post diz o seguinte: quantos cristãos ainda não entenderam o que significa relacionamento pessoal com Deus? Deus não é um abusador criminoso forçando o seu povo a se relacionar com ele. Ter momentos de intimidade com Deus por obrigação é vê-lo como um estuprador espiritual. A relação entre Deus e o povo de Israel é vista na analogia do casamento. Isso está no profeta Oséias. A relação de Cristo com a igreja é vista na analogia do casamento. Isso o apóstolo Paulo diz em suas cartas. O casamento é utilizado como figura íntima relacional. O compromisso implícito entre um casal não pode ser quebrado sem que haja consequências drásticas, muito drásticas, física, emocional e espiritualmente. Intimidade sem compromisso é assédio, é prostituição, é estupro ou sinônimos disso. E o que nos leva então a crer que Deus terá intimidade com alguém que não tem compromisso com ele? Talvez a mentalidade caída do homem. O que nos leva a crer que Deus é íntimo de alguém que se relaciona com ele por obrigação? Talvez a falta de entendimento da palavra. E eu afirmo, Deus não é um estuprador espiritual. Deus não quer que nós nos relacionemos com ele por obrigação. E de onde que nasceu esse meu pensamento? Alguns anos atrás, eu fui fazer um exame na coluna e eu precisei fazer um raio-x panorâmico, que é aquele raio-x central, né, da coluna total. E quando eu entrei na sala, a funcionária, a moça então que me direcionou e que ia tirar ali aquele raio-x panorâmico, ela pediu para eu encostar ali num canto onde ficava a máquina de raio-x e pediu para que eu então abaixasse as minhas calças. Aí eu disse, tudo bem, eu vou abaixar só um pouco aqui, né, porque ela precisava pegar até o cóccix. Vou abaixar um pouco aqui e ela vai conseguir fazer o que ela quer. Abaixei a minha calça até a metade. E ela me olhou e disse, não, o senhor não entendeu. É para abaixar até o joelho e também a cueca. Quando ela falou baixar também a cueca, eu regalei esse olho que eu estou regalando aqui para você. E eu fiquei pasmo, eu fiquei constrangido. Eu falei, não é possível. Aí ela, olha senhor, para fazer esse exame é necessário baixar as calças, a cueca até o joelho. Foi desse jeito que ela falou. Eu virei de costas, abaixei as calças constrangido, como provavelmente você está agora me ouvindo falar. E naquela hora eu tive esse insight. Eu estou expondo a minha intimidade e eu estou constrangido. Por quê? E o Espírito Santo falou comigo. Porque intimidade com estranho gera constrangimento. Naquele momento eu entendi isso que eu tenho compartilhado com você. Quantas vezes a gente vai para o nosso tempo secreto, para a nossa relação pessoal com Deus, e ao chegar no nosso secreto, nós nos sentimos constrangidos na presença de Deus. E esse constrangimento não é um constrangimento a partir da soberania, da santidade, do poderio do Senhor. É um constrangimento de estranheza, de estar num ambiente sozinho com alguém que não conhece. Esse tipo de relacionamento que gera constrangimento é um relacionamento
ou por obrigação, ou porque você ainda não compreendeu o que é intimidade com o Senhor. Deus não é estuprador espiritual nos forçando a nos relacionar com Ele. Ele de fato quer uma relação voluntária, amorosa. E para que não haja esse tipo de constrangimento na nossa intimidade, na nossa relação, o que é que nós precisamos fazer então? E aqui está o ponto que eu quero estabelecer hoje com você, que é o tema dessa live. A intimidade está associada à eternidade. Para nós desenvolvermos intimidade, sem esse constrangimento de achar que está com estranho ou como se estivesse com estranho, nós precisamos conhecer a Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Ora, e a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Jesus está falando aqui a Deus Pai, é uma oração em prol dos discípulos, ou a favor deles, aqueles que creriam em Jesus. E nessa oração ele está dizendo que eles conheçam a Ti. E qual é o significado dessa palavra conhecer no grego? A palavra é ginosco ou gnosco. E sabe o que significa essa palavra? Olha só, chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, tornar-se conhecido, conhecer, entender, ter conhecimento. Essa expressão também ela é idiomática para o povo judaico, que fala da relação sexual desse povo entre um homem e uma mulher. É tornar-se conhecido. Essa palavra fala de intimidade, de um conhecimento profundo, não um conhecimento superficial. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus dá a definição de eternidade. A definição de eternidade para Jesus é conhecer a Deus e conhecer a Ele mesmo. Nós precisamos entender que a eternidade é agora. A eternidade não é só quando a gente morrer e então está na glória com Deus o Pai. A eternidade é hoje. A eternidade é agora. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha, a vida eterna é esta. 2 pontos. Então ele utiliza o tempo presente. A vida eterna é esta. E ele fala o que é. Conhecer a Deus. A palavra conhecer é de conhecer intimamente. E o que eu quero estabelecer? Nós somos seres eternos. Nós precisamos entender que essa eternidade relacional foi, é e será. A eternidade é infinita. Logo, você vê nessa palavra conhecer a Deus e conhecer a Jesus, a intimidade que Jesus estava orando ou intercedendo pelos seus discípulos. A intimidade paralelamente com a eternidade. Intimidade e eternidade caminham juntos. Nós não podemos desassociar a eternidade futura, que é estar com Deus, sem a intimidade com Deus, que é a eternidade hoje. Muitos de nós queremos ir para o céu e para a glória, mas nós não queremos morrer. O fato é que nós podemos viver o céu, a glória, hoje, aqui, porque a eternidade é presente. Então, nesse texto do Evangelho de João, a gente enxerga a intimidade relacionada com a eternidade. Um outro texto, e pasme você, eu quero te chocar com esse texto. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome que realizamos muitos milagres? Então, olha o que Jesus declarará para esses. Então lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus disse para esses que operaram sinais, prodígios e maravilhas. Profetizaram, expulsaram o demônio. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Veja que a palavra aqui aparece novamente, conhecer. Para você ter uma ideia, essa palavra conheci de Mateus 7 é a mesma palavra de conhecer lá em João 17, gnosco ou ginosco, que, como eu já disse, implica em intimidade, em conhecer profundamente, em conhecer e ser conhecido, de relação íntima. O que Jesus está dizendo para nós aqui?
Ele está dizendo que ainda que nós possamos fazer obras, o que são essas obras? Profetizar, expulsar demônios, operar milagres, Ele pode nos dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe qual é a revelação espiritual, o entendimento espiritual que eu tenho desse texto? Se nós fizermos aqui uma pergunta honesta: profetizar é iniquidade? Não. Expulsar demônios é iniquidade? Não. Você proclamar o nome de Jesus, você operar milagres, é iniquidade? Não. Como é que Jesus então diz que tudo isso que eles fizeram é iniquidade? Porque ele diz assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O entendimento que eu tenho tido desse texto é o seguinte: toda obra, todo trabalho, tudo aquilo que a gente se esmere fazer, todo o nosso serviço no reino de Deus, se não for acompanhado com intimidade, se torna iniquidade. As obras sem relacionamento pessoal são a mesma coisa que a maldade, segundo esse texto de Mateus 7. Então nós trabalharmos muito, nós profetizarmos, nós expulsarmos demônios, a gente operar milagres, sem intimidade com Deus, não faz sentido. É como se fosse iniquidade para o nosso Senhor. O que Jesus está nos ensinando então? Ele nos ensina que as obras sem intimidade são iniquidade. Nós não podemos, enquanto cristãos, trabalhar muito, operar sinais, prodígios, maravilhas, expulsar demônio, profetizar, mas não conhecer a Deus intimamente. Isso se torna iniquidade. Nós vamos ouvir dele: afastem-se de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Em outras versões falam: vocês praticam a maldade. Toda obra sem intimidade equivale à maldade. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. Não nos enganemos. As nossas obras não nos salvam, nós sabemos disso. As nossas obras evidenciam que nós somos salvos, é lógico. Mas sem a intimidade com Deus, será maldade. Uau! Eu não sei como é que você enxerga esse texto, mas eu quero concluir essa live dizendo o seguinte: nós podemos conhecer a Deus, conhecer a Jesus e ser conhecidos por Ele. Olha o que diz João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Qual foi a palavra que mais apareceu nesse texto? Conhecer. Qual é a raiz, a origem dessa palavra? Gnosco, ou ginosco. Conhecer intimamente, conhecer profundamente. O que Jesus está dizendo e qual é o encorajamento que eu quero deixar? Assim como nós somos conhecidos por Ele, nós precisamos o conhecer. Ele está dizendo: as minhas ovelhas conhecem a mim e eu as conheço. Não basta nós trabalharmos para Deus. Não basta nós então só desenvolvermos um ministério. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque naquele grande dia, o que vai determinar nossa permanência lá com Ele, na glória, essa nossa estadia no céu, é se Ele nos conhece intimamente ou não. Se nós o conhecemos intimamente ou não. Existe temor no meu coração quando eu compartilho esse tipo de coisa. Porque a Bíblia me ensina que aqueles que ensinam, eles serão julgados com maior rigor. E eu, como o apóstolo Paulo, procuro esmurrar o meu corpo todos os dias para que, ensinando essas coisas sobre intimidade, eu não venha a ser reprovado. Eu quero te deixar aqui um encorajamento. Conheça a Deus. Conheça Jesus intimamente. Não perca o seu tempo de vida aqui na terra. Não ache que essas obras ou todo o teu trabalhar em Deus, que é muito importante, nós também fomos chamados para isso, seja aí o balizador da eternidade, porque intimidade e eternidade estão alinhados na relação com Deus, trabalham ou caminham em paralelo. Não dá para a gente desassociar a intimidade de eternidade. O texto de Apocalipse em todo o tempo diz que ao vencedor dá-lhe a coroa. Logo, nós precisamos caminhar como vencedores, e conhecer a Deus de fato é vencer.
Conhecer a intimidade de Deus pelo Espírito Santo é vencer com Ele nesse mundo. Pai, eu oro em nome de Jesus para que a Tua palavra alcance esses corações que me ouvem agora ao vivo e aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um e que possa desencadear a partir desse dia, a partir dessa semana com essa série Deus e eu e Deus, a gente possa então desencadear uma relação profunda contigo. Eu oro por esses que me ouvem, eu oro pelos Teus filhos, que o Senhor os abençoe, os capacite e eles desenvolvam um conhecimento de Ti, um relacionamento profundo contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que você então seja encorajado com essa palavra. Eu quero te pedir aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito no meu canal, Alexandre Silva PR, lá no YouTube, vá lá e se inscreva, que a gente está procurando produzir um bom conteúdo, um bom material relevante. E aí você julga se é importante para você ou não, deixa o seu like, o seu dislike, deixa o seu comentário. E a gente precisa pedir isso porque é a política do YouTube, é a maneira que o YouTube entende se o vídeo ou o conteúdo é relevante ou não. Então por isso que é importante. A outra coisa que eu quero te pedir, compartilhe essa live aqui com alguém que você julga importante compartilhar. Eu creio que todos precisam ouvir sobre esse assunto. Mas eu vou ser sincero contigo, eu sei que não são todas as coisas que a gente compartilha. Eu também não compartilho todas as coisas que eu vejo, que eu ouço. Mas se você julgar importante, relevante, eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo, faça esse ensino chegar ao máximo de pessoas possível. Mas, sobretudo, pratique esses ensinos. Eu quero te agradecer por toda a perseverança, pela paciência em caminhar comigo esses dias, né, na live, em me seguir aqui no Instagram. E já digo também, se você não curte muito, não gosta muito dos meus ensinos, dos meus vídeos, não tem problema nenhum você deixar de seguir. Também é um favor que você me faz, né? Eu acho que fique o pessoal que gosta mesmo, que curte, que tudo bem, é assim mesmo que funciona. Mas se te fizer sentido, compartilha. Eu vou abrir aqui os comentários. Se você tiver aí alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida que ficou, eu quero aqui investir esses próximos minutos em responder você. Tem alguma pergunta? Então tá ok. Eu vou ficando por aqui então, já que não me aparece ou não me sobe nenhuma pergunta aqui. Eu vou deixar essa live salva, né, para quem quiser ver depois. Eu acredito que vai abençoar, vai edificar muita gente. Então vocês que participaram aqui ao vivo, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Que vocês sejam muito abençoados. A Leandra está falando que foi muito edificante. Amém, Leandra. Que bom que o Senhor me usou para falar contigo. Espero que isso ocorra com os demais também. E assim a gente vai caminhando. Se você quiser mais informação sobre o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, você pode me seguir no Instagram ou pode acompanhar lá no site também do movimento, movimentoevangelizasertão.org. E lá tem todos os detalhes, as informações do trabalho, a base no Juazeiro do Norte. Então um grande abraço a todos, obrigado porque vocês me aturam. Até mais!